paz do Senhor, irmãos. Pastor Paulo Roberto, estamos dando início ao nosso programa. Muito obrigado por você estar sempre conosco, que você possa nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, passar para as pessoas, seus amigos, os irmãos da igreja, falar desse programa. O programa, como sempre falo, é um programa feito para você, você que gosta de ouvir uma palavra de Deus, você que quer orar, quer nos ajudar nesse trabalho. Eu te peço que você continue divulgando esse trabalho para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis e que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos começar o programa fazendo uma oração. É um momento de oração e eu queria te pedir a você que você pudesse orar conosco nesse momento para que o nome do Senhor seja glorificado nesse dia. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, meu Deus, pelo dia de hoje. Quero te agradecer, Senhor, por aqueles que ouvem essa palavra, assistam essa programação. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles a cada dia, meu Senhor, protegendo-os, livrando-os de todo mal, meu Pai, guardando-os de todas as astúcias ciladas do diabo, Senhor. Oh, meu Deus, vivemos dias difíceis, dias em que o mundo tem passado por muito alarde, Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor é o Senhor da igreja, acreditamos que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos guiado, meu Senhor. Muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Senhor, e todos os dias nós podemos acordar, respirar, meu Senhor. Muito obrigado pelas provações que vêm, Senhor, pois a Tua palavra diz que o Senhor não permite uma provação em que nós não podemos suportar, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós somos capazes de suportar. O Senhor tem estado conosco, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Muito obrigado por nos guardar de pé, Senhor, que nós possamos sempre olhar para o alvo, que nós possamos sempre olhar para o monte, porque de lá vem o nosso socorro, meu Deus, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. A Tua presença é o maior bem, a maior riqueza que nós podemos ter nessa terra. Guarda-nos, Senhor, nos dá um programa abençoado, nos usa na ministração da palavra, que tudo seja para a glorificação do nome de Jesus, que é o nosso Deus e é o Rei da Igreja do Brasil. Deus em Cristo possa te abençoar ricamente. Nosso programa, nós queremos dar início agradecendo. Não podemos deixar de agradecer a você, você que está conosco, você que mesmo percebendo o nosso trabalho, o nosso esforço, e pode nos ajudar a compartilhar, nos ajudar a espalhar essa mensagem. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus, nos ajuda divulgando, faz os cortes aí, os trechos, manda pelo WhatsApp, manda o link pelo WhatsApp da mensagem, do programa, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Tá aí as nossas redes sociais também. Se você puder nos seguir nas nossas redes sociais, eu te peço que você possa também divulgar as nossas redes para a gente poder ganhar o máximo de pessoas possíveis, alcançar uma mensagem de fé e uma mensagem de salvação. Quero agradecer a todos, principalmente a quem me pediu por esses dias para que a gente pudesse agradecer, ou melhor, ele me agradeceu por uma oração e um culto que nós fizemos lá, um trabalho abençoado de oração que nós fizemos na casa dela, a nossa irmã Juscelina, lá de Estância. Nós estivemos na casa dela por esses dias, se eu não me engano, foi no domingo passado. Nós fizemos uma oração, fizemos um trabalho de oração muito forte. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua família. Eu tenho certeza que o choro pode durar uma noite, pois é bíblico, mas a alegria vem ao amanhecer. Continue acreditando em Deus, continue acreditando que Jesus
Ele pode te dar vitória, pois creio que a vitória é certa em nome de Jesus. Quero agradecer aos nossos amigos pastores e irmãos em Cristo que têm nos ajudado, têm confiado no nosso trabalho. O pastor Daniel, que nos pediu para que a gente possa pregar a palavra de Deus na sua congregação. Deus e Cristo te abençoe. Dia 4 agora nós vamos estar também ministrando da igreja de um pastor amigo meu, pastor Davi. Eu só me esqueci o nome do ministério dele, mas quero agradecer ao pastor Davi. Se ele assistir, puder comentar aí o nome da igreja dele, depois eu agradeço, para que as pessoas possam ficar cientes lá nos comentários mesmo o nome da sua igreja. Deus possa abençoar o seu ministério em nome de Jesus. Quero desde já poder agradecer a você. Vou continuar agradecendo a você. E te pedir uma coisa: não vacila. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Os dias são maus. Todavia, quem tem segurado a igreja na palma das suas mãos é Cristo. Jesus é que tem segurado a igreja. Se não fosse as mãos de Jesus, tenho certeza que a igreja não estava de pé hoje. Certa feita chegaram para Gamaliel e disseram bem assim: Gamaliel, e esta nova seita que nasceu, temos que acabar com ela. Ou melhor, foi Paulo que disse para Gamaliel: precisamos encerrar. E Gamaliel chegou para Paulo e disse: olha, se acalma. Se isso não for de Deus, se esses que seguem a um crucificado que morreu não forem de Deus, se Jesus, aquele crucificado, não for o Filho de Deus, isso vai se acabar, vai ir ao esquecimento. Mas se for de Deus, isso vai prosperar e ninguém vai poder encerrar. Foram as palavras de Gamaliel. E o cristianismo já tem mais de 2000 anos e tem crescido e alcançado os corações de todos aqueles que abrem a porta para o amor de Jesus, que alcança toda a humanidade. Então nada pode parar. Confia em Deus, acredita nele, que mesmo diante de pandemia, diante de todas as provações, é Ele quem guarda, é Ele quem protege, é Ele quem segura e fortalece a igreja em nome de Jesus. Nós vamos para o devocional de hoje e já já nós estaremos de volta. Em Salmos de número 46, no versículo de número 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Não tenha medo de expor os medos escondidos no seu coração para Deus. Medo do abandono, do fracasso, da vergonha, frustração, decepção, julgamentos e tantos outros que te impedem de avançar, que te impedem de confiar no seu Deus. Não temas o amanhã. Não abrace a angústia no teu peito. Seus medos, deposite-os em Deus, que é o teu refúgio e fortaleza. Peça ao Senhor que te ensine a descansar e a esperar, mesmo que tudo à sua volta esteja desmoronando. Ainda assim, entregue tudo a Ele, que tudo fez. Deus irá te consolar e renovar, te tornará um vaso novo. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Não esqueça de deixar o seu like, comentários e compartilhar com seus amigos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional. A palavra do pensador de hoje, o nosso devocional, é sobre medo. Estava analisando esses dias sobre frustrações, medos. O que é que o medo faz dentro do ser humano? O medo faz com que a gente se sinta incapaz. Às vezes a gente deseja ultrapassar os limites que a gente acredita que podemos ultrapassar, porém o medo
estaciona o desejo de crescimento. O medo de poder conquistar aquele algo desejado estaciona, é um bloqueio para que a gente conquiste aquilo que tanto desejamos. O medo muitas vezes passa e é algo que o ser humano carrega por toda a sua vida. Jesus, por um momento, sentiu medo. Mas ao mesmo tempo que ele sentiu medo, ele enfrentou o medo. Ele disse quando estava indo à cruz: Pai, passa de mim esse cálice. Naquele momento Jesus teve medo. Ele estava sentindo dores, pois Jesus ele era 100% homem. Obviamente também como 100% Deus. Como homem ele sentiu medo. Mas ao mesmo tempo, para nos ensinar que nós devemos enfrentar os nossos medos para conquistar aquilo que almejamos. O que Jesus almejava era salvar o mundo. Jesus foi lá e disse: mas que não seja a minha vontade, mas sim a sua. Jesus enfrentou o medo naquele momento. Jesus sabia que o medo poderia ser o bloqueio entre ele e a cruz, entre ele e a salvação da humanidade. Jesus enfrentou o medo. Talvez você, meu irmão, esteja passando, ou melhor, com os sintomas do medo em seu coração, em sua vida, lá dentro do seu ser, e você não queira enfrentar algo por ter medo de enfrentar aquilo. Às vezes a gente tem medo até de falar a verdade por causa das consequências. O medo nos bloqueia de algo que nós podemos alcançar lá na frente. E nós precisamos aprender a enfrentar os medos da vida. Nós precisamos enfrentar o medo de falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade, seja qual for a consequência, mas temos que tirar esse sentimento de medo, enfrentar o sentimento do medo. O medo nos bloqueia, atrapalha. E se nós não enfrentarmos isso, nós vamos viver uma vida frustrada para sempre. Nós não vamos conquistar aquilo que nós almejamos porque temos medo. Às vezes alguém tem um sonho, vou usar no âmbito espiritual, um sonho de ser pregador, mas tem medo de pregar e nunca vai ser pregador por isso. Às vezes a pessoa tem um sonho de querer ser um grande empresário, mas tem medo de cair, de falir a sua empresa antes mesmo até de começar e não começa. O medo bloqueia. E medo não é para cristão. Tem um texto na Bíblia que diz que os covardes que voltem. Jesus, ele abomina o covarde. Aquele que é covarde, ele abomina. Ele não é satisfeito com o covarde. Aquele que tem medo, ele nos ensina a enfrentar os medos, os nossos medos. E existem várias passagens na Bíblia de homens que tiveram medo e Deus precisou encorajá-los para que eles pudessem ir à guerra. Quem não se lembra de Josué, quando Deus chega para ele: ser forte e corajoso, Josué. Deixa de medo, porque Josué estava questionando Deus. Deus disse: ó, Josué, eu tenho uma tarefa para você. Você vai conduzir o meu povo no lugar de Moisés. Aí Josué olhou a grandeza de Moisés, viu que Moisés era uma pessoa grande, ficou com medo de conduzir o povo. Sentiu medo naquele momento de conduzir o povo. Aí Deus: não, Josué, deixa esse medo de lado. Seja forte e corajoso, pois assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Rasgue esse medo, pois o medo te impede de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa vitoriosa, de ser uma pessoa que vai conquistar aquilo que você deseja e almeja, aquilo que Deus tem para você. Vamos deixar de lado. E para isso, quero orar por você. Você que tem sentimentos de medo, tem tido medos. E eu posso até falar no âmbito espiritual também. Pessoas que têm até medo de escuro, medo de escuridão, algo desse tipo. Eu quero orar por você. Que Deus possa arrancar esse sentimento de medo e você possa ser corajoso. Você não serve a um Deus pequeno, você serve a um Deus grande. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, quero te apresentar, meu Deus, esse devocional nas suas mãos.
escrevi porque veio do meu coração. Te pedi, meu Deus, que o Senhor possa ajudar a tua igreja, os teus servos a enfrentarem o sentimento do medo, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz, como o Senhor disse a Josué, que nós devemos ser forte e corajoso. Te pedimos que assim como o Senhor foi com Moisés, o ajudou, o guiou, Senhor, a conduzir o teu povo, que o Senhor possa nos ajudar em todos os âmbitos da nossa vida, Senhor. E que nós possamos enfrentar, para que nós possamos conquistar, pois a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que esse sentimento de medo possa ser rasgado do coração da tua igreja, rasgado do coração dos teus servos, que eles possam enfrentar, levantar a cabeça, erguer a cabeça, que eles possam, Deus, conquistar a vitória. Em nome de Jesus, cremos na vitória para a honra e para a glória do nome de Jesus. Enfrenta o sentimento do medo e receba a tua vitória em nome de Jesus. Nós vamos ministrar agora a palavra de Deus e tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra para a honra e glória de Jesus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe mais uma vez. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E nada tão bom, oportuno, do que nós falarmos sobre os dias maus. Nada tão oportuno como falar desses dias. Talvez você esteja passando por dias difíceis. E esteja dizendo, Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que só comigo? Mas você não percebe que os dias maus não vêm só para você. Todas as pessoas do mundo um dia passa por dias maus. Não existe ninguém nesse mundo que não passe por dias maus. Eu falei, dei uma pincelada sobre o dia mau de Jesus. O dia em que Jesus teve que enfrentar o espórnio das pessoas o xingando, o chamando. Jesus vê as pessoas dizendo liberta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus tem que carregar a cruz, ser rasgado, o seu corpo ficar desfigurado, sendo posto sobre ele uma coroa de espinhos. Este foi o dia, até Jesus passou um dia mau. Imagina eu e você, meros homens mortais. Será que nós não vamos passar por dias maus? Você que tem sofrido sem entender porque você tem passado por isso. E nós queremos falar um pouco sobre o dia mau. E eu creio que essa palavra vai tocar no seu coração. Deus vai falar tremendamente com a sua vida. E para se basear nesse texto, eu queria usar o texto de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 ao 21. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 21, diz assim: tenham cuidado com a maneira em que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho em que se leva a libertinagem. Em algumas traduções diz, não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes ao Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo.
Se o pastor puder também, eu queria me basear nesse texto, mas também eu queria me basear sobre o texto que diz, Paulo diz que guardai a capa antes que venham os dias maus. Se o senhor conseguir encontrar esse texto para passar para as pessoas que estão nos assistindo, eu agradeço. Mas por enquanto eu queria me basear nessa passagem de Paulo. Quem escreveu a carta à igreja de Éfesos foi o próprio apóstolo Paulo. Paulo esse que outrora, resumidamente a história, diz que era perseguidor da igreja de Cristo. Ele era estudante da escola de Gamaliel, uma das maiores escolas da sua época, das escolas judaicas. Ele fazia parte da classe do farisaísmo, ele era um fariseu. Hoje, a conotação fariseu não é uma boa conotação, todavia, na época de Paulo, ser fariseu era o desejo de todas as pessoas, e Paulo estudou na escola do farisaísmo. Paulo conseguiu se formar e ser um fariseu. Diz a Bíblia que esse mesmo Paulo, pequenino, uma pessoa que era abastada em conhecimento, todavia, em beleza, ele não tinha beleza em seu coração, ou melhor, em seu corpo. A Bíblia diz que certa feita ele resolveu perseguir a igreja, porque ele acreditava que o cristianismo era uma mentira. Jesus ele não era um falso profeta, era alguém que teria vindo para enganar Israel. Pois antes de Jesus, muitos outros falsos cristos, muitos outros que eram falsos cristos, apareceram e fizeram com que Israel batesse a cara na parede por várias vezes. E Paulo não acreditou que Cristo seria Filho de Deus e resolveu matar os que seguiam a Cristo, pois a fé em Cristo estava crescendo grandemente. Diz a Bíblia que em certo momento no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus, ou melhor, Jesus tem um encontro com Paulo. E Jesus diz: Saulo, Saulo, primeiro nome dele, né? Por que é que tu me persegues? Saulo, quem és tu? Quem és tu? Aí a voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus, ele naquele momento mudou o rumo da vida de Paulo, de Saulo, que agora era o Paulo. E na medida em que Jesus muda a vida dele, Paulo agora, que não tinha andado com ele, não tinha presenciado os feitos de Jesus como os discípulos teriam presenciado, ele agora resolveu estudar e resolveu procurar testemunhas dos que andaram e viram os milagres de Jesus. Perceba que a maior parte das cartas de Paulo são testemunhos do que ele ouviu falar. Ele não teve a oportunidade de presenciar, de poder ver Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Ele não teve essa oportunidade. Então ele resolveu procurar a quem viu. E diz a Bíblia que agora Paulo, com uma fé gigantesca no Evangelho, resolveu pregar, diferente dos discípulos. Ele não resolveu implantar o Evangelho só para os judeus, ele resolveu pregar aos gentios. Os judeus, a igreja já fazia isso, Pedro já fazia, os discípulos já faziam. Então Paulo resolveu pregar para os gentios. Na medida em que Paulo prega para os gentios, aquele que era perseguidor da igreja, aquele que sofria, ou melhor, que fazia com que a igreja sofresse, agora estava experimentando o sofrimento dos que ele faziam sofrer. Ele agora, de perseguidor, passou a ser um perseguido. Os que o ajudavam a perseguir a igreja agora passaram a perseguir a ele. Ao ponto de, em Atos dos Apóstolos, falar que Paulo teve que se esconder por um período de tempo. A igreja o escondeu por um período de tempo, porque senão ele iria morrer. Se você prestar atenção nas suas cartas, muitas delas ele escreve em calabouços, em prisões. É o texto? Em prisões. Paulo escreve as cartas em
em locais onde ninguém queria estar. Quem não se lembra do texto, da passagem que diz que certa feita Paulo estava na prisão com Silas. Esse é o texto do que eu pedi ao Senhor. 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais estar... Já o Senhor vai colocar de novo. Está aí o texto segurado na tela. Esse vai ser o final. Nós vamos encerrar com esse texto. O que acontece? Quando Paulo estava na prisão, a Bíblia diz que ele resolveu cantar com Silas. Na hora que ele canta, a prisão se quebra, os cárceres se abrem e ele sai a pés enxutos ali da prisão. Quando eu digo a pés enxutos, é livre, de forma milagrosa. Ele sai daquela prisão, as cadeias se quebram. Mas o que levou Paulo a ser preso? Se você prestar atenção, Paulo era vendo uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E na medida em que essa mulher adivinhava, dando lucro aos seus senhores, Paulo passava, ele diz, lá vai Paulo, servo do Deus Altíssimo, adivinhando, e as pessoas fazendo fila, dando dinheiro para aquela mulher, e a mulher endemoniada, com um demônio, um espírito de adivinhação. Paulo vai lá e repreende aquele espírito, a mulher cai, é liberta, e os senhores daquela mulher o aprisionam, porque o lucro deles tinha cessado. E isso o fez ir para a prisão. Uma das primeiras prisões de Paulo. Fora essas, Paulo enfrentou várias prisões. Fora essas, Paulo enfrentou várias labutas na vida. Porém, em todas as prisões, Paulo, ele percebeu que a fé dele em Cristo poderia o livrar. Era maior. As lutas e as labutas de Paulo poderiam fazer desviar-se, poderiam fazer voltar à escola farisaica, pois lá era 1000 vezes melhor estar, na ótica humana, lá era 1000 vezes melhor estar. Lá ele não sofria como estava sofrendo. Diz a Bíblia que Paulo sofreu a mesma... quase a mesma quantidade de açoites de Cristo, uma quarentena menos uma. Ele disse, na hora que estavam açoitando, que ele viu a quantidade de açoites que ele receberia, ele disse, não dá mais uma, porque o meu Senhor morreu com uma quarentena de açoites, e eu não sou digno de sofrer como ele sofreu. Ele disse, não, então diminui uma. Pois o sofrimento do meu Senhor foi muito, infinitamente maior do que o meu, e ele foi até o fim. Todavia, Paulo enfrentou o dia mau. E no texto em que nós lemos a priori, Paulo ele disse que nós devemos estar atentos, porque esses dias chegarão. Nós precisamos estar preparados para esse dia, porque ele irá chegar um dia em nossas vidas. Eu não sei qual é o dia mau que você tem enfrentado, ou que você vai enfrentar, ou que você já enfrentou. Cada um vai passar por algo diferente. Cada um vai viver algo diferente. Quem nunca viu uma pessoa esbelta, linda, forte, seu corpo bonito, sem manchas ou sinais de doença nenhuma. Certa feita a pessoa, tem uma doençazinha e vai para o hospital e lá é diagnosticado com câncer. Quando você olha para essa pessoa, a pessoa não parecia esboçar nenhum tipo de enfermidade, mas o médico diagnostica ele com câncer. E existem vários tipos de câncer, vários tipos de enfermidades. Esses dias eu coloquei uma pessoa no meu carro e essa pessoa me falou, chorando, que teria o seu filho de 3 anos de idade, estava há alguns anos atrás na calçada da sua casa,
sentado. E um menino lindo, segundo ela, lindo aos olhos dela, e também eu creio, toda criança é bonita, alegre, nas palavras dela, uma criança que, segundo ela, dava muita alegria para a sua casa, pois ela teve o seu filho já quase com a idade avançada, no risco de poder até mesmo prejudicar o seu corpo, e ela nunca teria tido um filho por causa do seu trabalho. Ela resolveu se dedicar ao seu trabalho, e quando resolveu ter o filho, ela disse que era a alegria da sua casa, e o seu filho na calçada sentado. O vizinho sai para trabalhar e dá a ré do carro, e a criança que estava na calçada resolve ir para a rua, e o carro passa por cima do seu filho e pega metade, segundo as palavras dela, metade da cabeça do seu filho, e ensanguenta toda. Um menino de 3 anos fica todo ensanguentado. O rapaz desce do carro, retira a criança que já estava totalmente adormecida a priori, e a mãe chora, sofrendo ali naquele momento, e colocam a criança e ela leva para o hospital. E quando ela leva para o hospital, ela ora a Deus, pede ao Senhor para que Deus pudesse curar, salvar o seu filho da morte ou de qualquer tipo de sequela que poderia vir, porque amassou uma parte do crânio da criança de 3 anos de idade. E ela dizendo para mim: irmão, eu sou evangélica. E eu não tinha dito nada que era evangélico, nem que era pastor. Mas ela percebeu, pois no meu carro estava o meu terno ali no banco. Ela percebeu que eu era evangélico, e ela me fez esse comentário totalmente triste. E ela disse: irmão, eu sou evangélica. E naquele momento eu comecei a orar ao Senhor e comecei a me lembrar e dizer: Senhor, há uns anos atrás eu fui na casa de fulana de tal, e o filho estava enfermo, estava com uma febre gigantesca e alta. A febre tinha ultrapassado o limite que poderia ultrapassar, e a criança poderia falecer, e eu estive orando, e o Senhor deu a cura àquela criança. E ela me dizendo que certa feita ela esteve na casa de um irmão, em que o irmão estava chorando porque os médicos teriam dado um laudo de morte a um filho do irmão que teria tido um tipo de doença, e ela dizendo para mim que orou e o Senhor curou aquela criança. Então ela, nas palavras dela, dizendo: Senhor, eu estive orando, dizendo: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me usou para curar aquelas pessoas, cura o meu filho, Senhor. Cura a minha criança, salva ela. É a minha felicidade, é a minha alegria, é a alegria da minha casa. Eu já não tenho mais idade de ter filhos. Já passei da idade, o Senhor é o meu milagre, é Ele. E ela me disse: irmão, eu me ajoelhei no hospital, e as pessoas me chamando de doida, algumas pessoas me olhando como se eu fosse uma doida, e eu me ajoelhei desesperada, pedindo a Deus que Deus curasse meu filho. Quando chegou alguns momentos depois, o médico chegou para mim e me disse que meu filho teria morrido. Quando ela me disse isso, logo as lágrimas saíram dos meus olhos. Logo o meu coração se encheu de dor e de tristeza, porque eu tenho um filho pequeno, e logo me lembrei do meu filho também. Ninguém quer uma coisa dessa para si. Ela chegou e disse: irmão, eu queria rasgar esse dia da minha vida. Queria tirar esse dia da minha vida. Eu olhei para a irmã e disse: irmã, nada justifica, nenhuma palavra vai justificar ou vai consolar o seu coração. Mas esse foi o dia mau que a irmã enfrentou. O seu filho hoje poderia estar aqui
Mas aprove a Deus o Senhor ter o permitido levar. Agora fica só as lembranças. A dor fica no coração, mas a senhora precisa viver. E ela disse que todas as vezes que ela olha para a foto do filho dela, ela chora, pois ela ouve a criança gritar em sua casa. Ela ouve os risos da criança. Segundo ela disse que não sabia mais se suportaria ficar em vida. E eu tentando consolar, eu me lembro que eu parei o carro, olhei para ela e disse: em nome de Jesus, suporte essa dor. Deus não quer que você viva esses dias, guarde esse dia. É um dia que você passou, mas você precisa enfrentar. O dia mau vem quando a gente menos espera, ele não avisa. O dia mau vem sem dar recado. Todavia, eu quero crer que aquela criança está em um local melhor, onde muitos estão hoje, pois era uma pessoa inocente. Eu quero crer que os céus, na medida em que receber essa criança, vai festejar. E quando eu dava a palavra de consolo a ela, ela chorava bastante. E eu disse: a senhora precisa enfrentar essa dor que está no seu peito. Prosseguir a sua vida, não tire a sua vida por nada. Você precisa crer no que eu vou dizer. Eu estava indo para a cidade de Pirambu. E quando eu passava a ponte, ou melhor, a cidade da Barra dos Coqueiros, quando eu passava a ponte Aracaju Barra, eu vi muitas ambulâncias. E quando eu parei para observar o que era e perguntei a pessoa, um bocado de gente que estava lá, ela disse: não, tem uma mulher querendo pular, querendo se matar. Já é outra história, não é a da irmã. Já é uma outra história. Aquela primeira eu dei uma palavra a ela de consolo. Eu estou falando do dia mau dela. E quando eu vi a outra pessoa que estava ali, já do outro lado da ponte, só precisava se soltar e cair. Tinha bombeiro, policial, muita gente. E eu perguntando a uma pessoa o que era: não, tem uma moça querendo se matar. Eu desci do carro para observar. E quando eu observava, a mulher chorando, a Bíblia diz, triste mesmo, chorando, dizendo: eu vou me matar, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E eu observando aquilo, ela falando, e tinha uma outra mulher, uma bombeira, falando com ela. E ela dizia: eu não aguento mais esse negócio de fica em casa, eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento mais, eu perdi o meu trabalho, eu perdi o meu emprego, eu não consigo sustentar minha família. E ela chorando e dizendo: meu filho está passando fome, meus filhos estão passando dificuldade, eu sou mãe solteira, meu esposo faleceu, mãe viúva, tal. E ela comentando e observando, e ela dizendo: meus filhos estão passando necessidade, passando fome, eu vou me matar, eu não suporto mais essa vida. E a bombeira conversando com ela: seus filhos precisam de você, moça. Sua família precisa de você. Mas como, se eu não posso trabalhar? Eu não tenho como sustentar. Não, a mulher, você vai dar a volta por cima, você vai conseguir, você vai conquistar. A mulher baixou a cabeça e começou a chorar. E eu ali intercedendo e dizendo: Deus, que essa mulher ouça as palavras da bombeira e não se mate. Que ela ouça as palavras e não se mate. E a bombeira falando, dizendo: a sua família precisa de você, seus filhos vão sofrer e tal. Quando menos espera, o filho da mulher chega. Entre 15 e 16 anos, a aparência da criança, do jovem. E aí a criança chorando, se ajoelhou e disse: mãe, não se joga.
Não se jogue. Observando tudo aquilo ali, irmãos, eu sou chorão. Eu comecei logo a chorar. E a mulher, não, meu filho, não consigo. Aí o menino disse, mãe, eu prefiro sofrer ao lado da senhora do que sofrer a sua perca, do que sofrer a sua morte. Eu prefiro passar dificuldade ao seu lado do que passar sem a senhora. Naquele momento que a criança diz isso, ela chora e dá a mão à bombeira, a bombeira puxa ela para cá, as pessoas aplaudem ela. Aquele foi o dia mau dela. As pessoas passam por dias maus. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa. Paulo disse, agora onde vem? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar livres contra os dias maus. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha o conselho de Paulo. Revistam-se de toda a armadura de Deus. O propósito dessa mensagem é essa hoje. Os dias maus vão vir. Mas o que nós precisamos fazer antes desses dias maus chegarem é nos revestir da armadura de Deus. E como é que nós nos revestimos da armadura de Deus? Acreditando nele. Buscando conhecimento nele. Na sua palavra. Falando com ele. Quantos de nós acreditamos em um amigo e contamos um segredo? Coloca ele como seu melhor amigo. Conta os seus segredos para ele. Diz a ele o que você mais precisa. Vai dizendo a ele. E ele vai te capacitando, ele vai te revestindo. Mas ele precisa te ouvir. Ele vai te revestindo. Quando chegar esse dia mal, você vai suportar. Quando chegar o dia mal, você vai conseguir suportar. Eu tenho todos os dias que eu acordo, que eu falo com Deus, eu peço a Deus força para eu poder suportar a perca, se assim eu não for antes, se assim Deus não me permitir ir antes, mas eu possa suportar a perca de um parente, de um amigo mais chegado, de um pai, de uma mãe, que eu possa suportar a dor de poder, se porventura chegar a oportunidade do dia mal chegar em minha vida, e uma notícia ruim chegar, que Deus possa me dar forças para poder ouvir aquela notícia e confiar naquele que somente dele vem o socorro. Não se desesperar. Eu fico pedindo a Deus para que Deus possa me dar força. O que eu quero dizer para você hoje, no dia de hoje, é: se revista da armadura de Deus. Leia a palavra. Viva a palavra. Acredite no Senhor. Para desse negócio de procurar profeta A, profeta B, para revelar alguma coisa. A maior de todas as revelações é a palavra de Deus. Ela é quem revela. Ela é quem tem resposta para tudo. Está triste, ela tem palavra para você, para te animar. Se você está ansioso, ela tem palavra para quebrar a ansiedade. Ela tem mensagem para tudo. A Bíblia é um livro completo. A palavra Bíblia significa uma montoadura de livros, uma conjunção de livros, vários livros escritos em um só. Deus fala com a igreja através da sua palavra. Uma mulher chamada Rosemary, lá do Santos Dumont, entendeu esse texto. Entendeu isso. E se revestiu de Deus, ao ponto de um dia ela estar em um culto nosso. Eu tinha um ministério chamado Assembleia de Deus, Voz Profética. Lá no Santos Dumont, lá no Tamandaré. E eu lembro que a gente estava cultuando a Deus, um culto lindo. A irmã estava uma bênção na presença de Deus. Depois chega um dos seus filhos que não eram evangélicos. Chegaram para ela e disseram: mãe, vem cá, a casa está pegando fogo. A mulher: é o que, meu filho?
A casa está pegando fogo. A irmã Rosimeire saiu da igreja. Pastor, a casa está pegando fogo, então vou ter que ir. Eu disse, tá bom, irmã. E ela saiu e eu terminei na mesma hora o culto. Ela saiu primeiro, eu terminei o culto e fui até a casa dela. Quando chegou lá, já estavam os bombeiros lá, jogando água. Horas depois, permitiram a gente entrar para ver a casa. Tinha queimado tudo. Tudo. Eu olhei assim para a irmã, o pessoal chorando, os vizinhos chorando. Você perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu tudo. A mulher olhou para mim, eu pensei, aquela palavra dela me deixou, eu não esqueço, nunca vou esquecer da palavra dela. Ela olhou assim para mim e disse, pastor, eu perdi tudo, mas não perdi a minha fé. Vou comprar tudo de novo. Eu tenho a vida, eu tenho força, vou comprar tudo de novo. Pessoas começaram a ajudar. Ela pintou a casa, reformou a casa toda, pintou a casa, comprou um móvel, comprou outro. Se você for na casa dela hoje, irmãos, creia, eu mato a cobra e mostro o pau. Ela, no Tamandaré, hoje ela está morando lá no Pirambu mesmo. Mas lá no Tamandaré ela tem família. A mulher hoje, pastor, tem 3 casas, trabalhou, Deus abençoou, comprou 3 casas, deu cada uma casa para cada filho. Essa história que eu estou contando tem uns 8 anos atrás. Deu cada casa para cada um dos filhos. Ela tem 3 filhos. Aliás, ela ficou com 4, né? Que ela já tinha com mais 3. Deu casa para os filhos. Os móveis 1000 vezes melhor do que o que ela tinha. Quando eu fui na casa dela na última vez, isso já tem uns meses, foi antes da campanha política, eu fui na casa dela, que eu olhasse na casa dela, que eu lembrei a ela do que aconteceu com ela, ela me lembrou a história de Jó. Ela olhou assim para mim e disse, pastor, o problema é que o que está faltando é crentes Jó na terra, em que Deus permite perder tudo, mas que quando perde tudo, se desviam da presença. Já Jó não. Ele perdeu tudo. Olhou para a mulher que estava murmurando e disse, nu eu saíste do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Eu vim sem nada, não preciso de nada disso. E Deus foi lá e olhou a fé de Jó, e Deus foi lá e devolveu a ele 3 vezes mais. Perdeu os filhos, perdeu os gados, as fazendas, Deus permitiu. Que você, em nome de Jesus, guarde essa palavra. Você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Não perca a sua esperança em Deus. Dias melhores virão. E melhor do que isso, a eternidade virá. E quando a eternidade vier até as nossas vidas, você pode ter certeza que o choro que derramamos aqui na terra, lá no céu, o próprio Cristo enxugará os nossos olhos, pois é bíblico que Ele enxugará os nossos olhos. Tudo isso é passageiro, mas a nossa vida em Cristo é eterna. A nossa vida em Cristo é eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Suporta os dias maus que virão. Segura em Deus. Não se desvie da presença dEle. Não deixa Ele por nada. A prova pode ser grande, a luta pode ser grande. Talvez você perdeu alguém amado e querido na pandemia. Talvez você perdeu alguém que você desejava mesmo, amava mesmo nesse período de 1 ano. E você possa não estar aceitando, como aquela moça que queria se matar. Suporta esse dia. Aguenta esse dia. Ele vai passar, dias melhores virão. Deus tem algo grande para você. Se segura em Deus. Fica firme em Deus. Pega exemplos bíblicos, abre a Bíblia, vai ler. Veja grandes exemplos da Bíblia de homens que Deus permitiu perder tudo. Paulo foi um deles. Paulo foi um deles que passou a maior parte do seu ministério em calabouços, em prisões,
mas ele permaneceu firme. A Bíblia diz que até na hora da sua morte, por causa do Evangelho, por causa do amor em Cristo, queriam matar ele crucificado. Ele disse, não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Ele resolve morrer de cabeça para baixo, porque ele sabia que a sua fé era maior. Ele sabia que ele poderia morrer agora, mas na hora que ele passasse dessa atmosfera terrena, ele estaria na presença de Deus, tomando um chazinho da raiz de Jessé com o Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Segura firme em Deus. Permaneça firme no Senhor. E tenha certeza que dias melhores virão. O dia mau vai passar se você se revestir da armadura de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. E esquecer, o pastor me lembrou. Eu queria mandar um abraço muito gigantesco a o irmão em Cristo, Rodrigo Valadares. Eu no programa passado mandei, mas nesse é especial, pois ele está fechando comigo para vir dar uma palhinha aqui no nosso programa, falar um pouco do amor de Deus aqui no nosso programa. E eu disse, Rodrigo, eu vou mandar um abraço para você, para que as pessoas que não conhecem ou que não sabiam, Rodrigo é cristão, é deputado estadual, mas ele é cristão. Hoje ele frequenta a igreja Sara Nossa Terra, está lá congregando, uma igreja abençoada, louvando, adorando ao Senhor. Um dia desses eu estava com ele e ele lendo a Bíblia, lendo um texto bíblico, falando do amor de Deus. Aí ele se lembrou, pastor, você me chamou uma vez para o seu programa, tal, você ainda está com o programa? Eu disse, tinha dado um tempo, voltei. Aí ele disse, não, vamos marcar para a gente ir lá no seu programa. Aí eu disse, tá bom, mas agora nesse programa agora eu vou dar um abraço, vou mandar um abraço. E para deixar registrado na terra, aí eu mostrei o texto bíblico a ele, o que é ligado na terra é ligado no céu. Vou ligar na terra. Você precisa agora ligar no céu. Um abraço para Rodrigo, quero crer, tomara que seja no próximo, nesse agora que vem, ele vai poder estar com a gente para falar um pouco, dessa vez, falar um pouco, da outra vez ele contou um pouco do seu testemunho, da sua família e tal. Agora quem sabe para ele trazer uma palavra para pregar, vamos ver se ele ministra a palavra de Deus mesmo, sabe falar do amor de Jesus. Eu creio que quem tem Jesus sabe passar o amor dele. Deus abençoe a você, Rodrigo, em nome de Jesus. Quando o dia mau chegar na sua vida, segura em Deus, nunca se desvie da presença do Senhor. Um abraço. Quero mandar um abraço para todos vocês, muito obrigado, vocês que estiveram conosco, vocês possam nos ajudar a divulgar o nosso canal e também o programa na Converte TV. A Converte TV é um canal que Deus nos deu para podermos ministrar a palavra do Senhor. E não só tem outros pastores, outros homens de Deus que ministram também, se você quiser. E ver lá, Converte TV Web. Mas no Instagram é só botar Converte TV, né? Só bota Converte TV e você vai ver, tem vários pastores, vários homens de Deus e mulheres de Deus que ministram a palavra de Deus. Vamos terminar. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Por favor, não se desvie. Os dias maus virão, mas Deus está com você. Pastor Paulo Roberto está agradecendo o amor de Deus pela minha vida e por sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Fui!